Bom dia ao pessoal que está aí online. Eu queria, em nome do presidente Richan, agradecer, né, a possibilidade de estar representando o Conasens aqui, agradecer ao IPADES e agradecer à Johnson. Eu acho que esse projeto nasce num momento muito complexo no Brasil, né? A gente que estava lá em Brasília tendo que lidar com aquele governo anterior foi sofrido também do ponto de vista pessoal. Esse projeto nasce exatamente nessa coisa das fake news, daquele tanto de coisa terrível que acontecia e nos deu muita luz. Assim, foi muito boa a parceria, né, Tiago e André? Acho que naquele momento, a gente tinha instituído uma conversa semanal com os COSEMs, que são as representações dos municípios no âmbito estadual. Ajudou a gente muito a orientar e a trabalhar com aquele desgoverno, né? Teve uma discussão com o Marco Ackmann, outro dia, ele falou que o governo anterior era um governo de Estado mínimo e que o governo atual é um governo que acredita mais no Estado. Eu falei, olha, para mim não é questão de acreditar. Para mim, o Brasil só tem governo de Estado mínimo. É só pegar os dados da OCDE, né? Nós temos mais ou menos 12% de servidores em relação à população e a média na OCDE é 22% e os americanos têm 29,5%. Então, a gente tem um governo, novamente, de Estado mínimo, histórico na redemocratização brasileira, vide esse dado, e nós tínhamos um desgoverno, que é um governo anti-Estado, nesses 4 anos anteriores. Eu acho, inclusive, que a gente não merecia isso, mas aconteceu e, se a gente não tomar cuidado, a gente não sai melhor, né? Não sai melhor. Então, o histórico está dado. O Gonçalo ajudou a minha conversa. Primeiro eu vim aqui conversar com a Melissa, né? Vamos conversar amanhã para São Paulo, entrar nessa briga nossa, que a gente entende que precisa colocar laboratórios municipais na rede de saúde pública no Brasil, para dar conta do nosso... Também gosto de todos os LACENs, conheço todos, tive o prazer de trabalhar com isso, conheço os 27, mas eles não dão conta. Agora, é interessante que no dia, eu lembro da data, porque tem um ofício e tem um documento. Na pandemia, nós fomos convidados para o COI, que era uma coisa que a gente tinha um grande histórico, né, tanto na influenza, no início do século, quanto na Zika, né? O modelo de COI na Zika trabalhou de uma forma, eu achei, impressionante, inclusive com as Forças Armadas juntos, né? É interessante quando as Forças Armadas estão a serviço da população e quando elas acham que estão governando, a diferença que dá, e o enfrentamento da Zika e o enfrentamento da pandemia de Covid é claramente isso, mas a gente foi convidado em fevereiro de 2020, e no dia 23 de março nós levamos uma proposta, lógico, junto com o pessoal da CGLab, que a gente passaria de 27 laboratórios que poderiam fazer RT-PCR, já tinham naquela época 22 fazendo, faltava treinar só 6, dos LACENs, tinha mais a Fiocruz e mais o IEC no Pará, então nós tínhamos 29, no início da pandemia a gente tinha 29 laboratórios que podiam fazer isso, nós levamos uma proposta oficial, que está por e-mail e está num ofício, de passar de 29 para 314, usando a rede que tinha o próprio DST-AIDS, que fazia HIV. Essa proposta não foi aceita no COI e se investiu nas plataformas, que são importantes. Mas as plataformas eram 4, era São Paulo, dentro do DASA, Fiocruz, Rio de Janeiro, IBMP, no Paraná, e lá no Ceará, e eu tinha que trazer a amostra de avião, mas não tinha voo, os voos estavam sendo cancelados. Então, nós cometemos um erro grosseiro naquele dia, e acho que pagamos um preço alto por isso. Então, a gente já tem uma briga enorme de tentar incluir os laboratórios municipais na rede de laboratório público do Brasil. Eu acho que eles já fazem esse serviço, precisa de reconhecer e de estar junto nessa coisa de fazer vigilância sem laboratório no Brasil, não dá muito certo, né? Acho que nós tivemos vários exemplos disso. Em relação, professor Gonçalo, ao Conasens e o CONAS acreditar no governo, eu acho que a questão não é acreditar, né? O governo são eleitos, né? O que cabe a gente é sentar na tripartite e tentar conversar com os governos. Com o governo anterior, eu acho que o que nós fizemos foi uma redução de danos. Fomos exitosos nisso? Para a gente que está lá conversando com eles o tempo todo, acho que fomos. Em que pesa a tragédia de ter 3% de casos, né? Menos de 3% de casos e 11% de óbitos, 10,8% de óbitos, né? Eu acho que nós fomos muito mal na pandemia.
E era uma coisa meio trágica. O COI, que eu citei agora, ele durou de fevereiro até abril com a saída do TEC. Nelson, né? Quando entrou o Pazuello, que ficou 90 dias interino, a gente estava na pandemia, e o ministro ficou 90 ou 40, não sei. Mais de 60 foi interino. Ele tomou posse em agosto. Quando saiu o Nelson, o COI saiu da SVS, que tem know-how para fazer isso, e foi para a Secretaria Executiva. Ou seja, o COI deixou de ser uma coisa técnica e passou a ser uma coisa... O que eu mais ouvia naquela época era de guerra, né? Guerra sem ver o inimigo não deu muito certo, né? A nossa atuação, né? Morrer, matar... Bom, eu acho que a gente não merecia isso. Então, eu acho que a gente... Não é uma questão de acreditar ou não. Eu acho que o modelo tripartite, apesar da tragédia da pandemia, se não fosse ele, eu acho que a gente tinha saído bem pior. Isso eu tenho convicção. Eu acho que nós fomos mal, nós temos muito que aprender e que evoluir com os erros, mas se não fosse esse modelo tripartite, das pessoas terem que chegar no governo e conversar com o CONAS e o CONASEMS, não é assim em outras áreas federais, dá no que dá, né? Não dá muito certo. Eu acho que esse modelo salvou o SUS, né? Eu não sei, eu não sou muito otimista, assim, igual o Thiago é muito otimista, que o SUS está mais reconhecido. Eu, sinceramente, não sei, não tenho essa convicção. Mas que o modelo tripartite salvou o que a gente tem de saúde pública efetiva, salvou, em que pese que a gente tem muito que evoluir. Que eu acho que o que está por trás disso é exatamente a descentralização perversa, né, professor? Você descentralizou a responsabilidade, mas o dinheiro está lá na União, você tem que ir lá com o Pires na mão toda vez. É uma coisa que a pandemia devia fazer a gente repensar nesse modelo. Por último, eu acho que a gente devia fortalecer, de fato, a atenção básica, não só no discurso. Eu tenho discutido isso muito. O Everton, agradecer o Everton da Maré, que vai falar depois de mim. Nós discutimos isso há 2 semanas no Rio de Janeiro. Cuidado com essa questão da atenção básica. Quando a gente fala de atenção básica que dá conta do que a gente quer na política pública, é a que tem estratégia de saúde da família. Não é a clássica. A clássica não dá, não adianta. Em que pese que sem ela é pior, né? Óbvio. Mas a gente tem que andar para frente. Então, eu acho que é importante a gente fortalecer a atenção básica a partir da estratégia e não dá mais para conviver com capitais com 28% de cobertura de atenção básica. Nós temos capitais assim no Brasil. E aí nós estamos pelo menos nesse século, nós estamos investindo muito acertadamente na atenção básica, e a gente ainda tem capitais com menos de 30% de cobertura. E, por último, eu atuo na vigilância já há bastante tempo, estive no Ministério e estive no êxito da Zika e na tragédia da pandemia, e estamos aqui ainda, né? Não temos outro jeito, mas eu estou começando a achar que a vigilância é a genia do Chico Buarque. Infelizmente. Fomos chamados para tudo durante a pandemia, e eu acho que, acertadamente, discutimos volta para a escola, não volta, discutimos abre o comércio, não abre, e continuamos como estamos, sem R$1 a menos na piloa do ano que vem. Né? Para mim, nós somos, infelizmente, a Vigilância de Saúde no Brasil né, a geni do Chico Buarque, e se não fosse os municípios, nem vigilância tinha, porque quem banca mesmo são os municípios. Se você tirar o PNI da vigilância, que na prática nem seria, né? Uma prática de atenção básica, mas tirou o PNI do orçamento da vigilância, o que repassa para estados e municípios é menos de 1,8% do orçamento geral da saúde pública no Brasil. Então, eu acho que a gente devia pensar nisso. Esse projeto também traz essa perspectiva da gente pensar em valorizar quem ajudou muito na pandemia, as áreas públicas que ajudaram muito na pandemia. Obrigado.